Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui numa linda casa na cidade de Campos do Jordão, em meio a uma exuberante natureza que nos revela sobre Deus, seu amor, sua bondade. Temos em nossas mãos a Bíblia, que também nos revela sobre o Pai. Tudo isso para nós buscarmos crescer em nossa vida espiritual. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós no estudo de hoje. Hoje vamos aprender mais um tema desta nova série sobre o maravilhoso Jesus. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia a dia andavam e falavam com ele. Ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações de seu poder em favor do doente e do aflito. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e atraía multidões. Não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram, porque através das páginas da Bíblia nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas a sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar por Jesus como eles se apaixonaram. Antes de estudarmos nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar esse curso que estamos fazendo aqui, que é o Maravilhoso Jesus. Nós gravamos essa mesma temática lá em Israel, especialmente em alguns lugares onde o próprio Jesus viveu. Nós preparamos 13 temas e colocamos isso na internet, inteiramente grátis. Você pode acessar agora o nosso site biblia.com.br e fazer esse estudo online. Você vai encontrar nesse curso online lindas paisagens sobre Jerusalém, o Rio Jordão, o Jardim do Sepulcro, o deserto da Judéia, a cidade de Belém e tantos outros locais. A gente vai mostrar para você agora uma amostra, viu, desse material para você se interessar mais por ele. Confere aí. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. E aí, gostou? Tem muito mais em nosso estudo. Acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. E quando você terminar as suas 13 lições online, você poderá imprimir um certificado personalizado como esse para você guardar com muito carinho por esse momento de estudo da Palavra de Deus, tá bem? Então acesse agora o site e faça a sua inscrição. Em nosso último estudo, aprendemos sobre a morte de Jesus no Calvário como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento e dos serviços do santuário e do templo. Jesus mesmo, ao longo de seu ministério, buscou alertar os discípulos da necessidade de morrer para que todos tivessem uma nova chance. Em Mateus, capítulo 16 e no verso 21,
nós lemos uma dessas previsões que Jesus fez a respeito de sua morte. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Nesse texto, Jesus não faz apenas uma previsão de sua morte, mas também da sua ressurreição. Ou seja, a sepultura não podia conter o autor da vida. No casamento em Caná da Galileia, Jesus disse à sua mãe: "Mulher, ainda não é chegada a minha hora." Depois, disse a seus irmãos: "O tempo da minha partida não está cumprido." Ou seja, Jesus tinha uma agenda a cumprir e na hora apontada ele deveria morrer em favor do ser humano. Cumprindo a tipologia do santuário, Jesus foi morto como representado por todos os animais mortos em favor do pecador. E quando os derradeiros raios do sol poente baixaram no horizonte, naquela sexta-feira, dia 31, época da Páscoa, Jesus já descansava na sepultura de José de Arimateia. Ele havia concluído sua obra redentora em favor do pecador, mas não ficaria muito tempo no sepulcro, pois a morte deveria ser vencida em favor de todos aqueles que haveriam de herdar a vida eterna. Quanto tempo Cristo disse que ficaria na sepultura? Aqui em Mateus, no capítulo 12, verso 40, Jesus faz esta provisão. Mateus, capítulo 12, verso 40. O texto nos diz: "Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." O próprio Cristo prometeu que ele ressuscitaria. A Bíblia usa um sistema de contagem inclusiva, quando uma quantidade de horas de um dia é considerada como um dia completo. Jesus morreu na tarde de sexta e na madrugada de domingo ele ressuscitou. Portanto, não se passaram as 72 horas completas, mas, de acordo com o sistema de contagem inclusiva, conta-se 3 dias. O tema da ressurreição de Cristo aparece tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento. A inquietação pela ressurreição é sentida desde os dias de Jó. No seu livro, no capítulo 14 e no verso 14, Jó diz assim, Jó 14, versículo 14: "Morrendo o homem, porventura tornará a viver?" A Bíblia nos apresenta vários casos de ressurreições, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus mesmo falou de sua morte e posterior ressurreição em vários textos, e no tempo indicado por Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, como havia falado. Como algumas pessoas reagiram à ressurreição de Cristo? Vamos olhar para alguns textos da Bíblia e descobrir. Primeiro, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 4, nós encontramos a reação dos soldados romanos. "E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos." Essa foi a reação dos soldados romanos diante da ressurreição de Cristo. Agora, em Mateus capítulo 28, no versículo 8, você vai encontrar a reação das mulheres que seguiam a Jesus. O texto diz: "E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos." Você percebe o contraste? Se por um lado os soldados romanos estavam com medo e apavorados diante da ressurreição, e ao perceberem que eles não podiam manter na sepultura aquele a quem haviam injustamente crucificado, por outro lado, as mulheres partiram com pressa, alegres, para levar as boas novas aos discípulos de que Cristo havia ressuscitado. Diferentes reações diante de um mesmo evento. E isso tudo
por causa do relacionamento que essas mulheres tinham com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, 26. Mas, a despeito disso, ele nos informa que a morte já é um inimigo vencido. Hoje, nós podemos ter a certeza da vida eterna graças à vitória de Jesus sobre a morte. Você sabe qual festa era celebrada pelos israelitas que apontava para a ressurreição de Cristo? Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 23. Levítico 23, versos 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo, torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. A festa das primícias era a 3ª festa anual celebrada pelos israelitas. A Páscoa era celebrada no dia 14 do 1º mês, e a festa dos pães asmos era celebrada entre os dias 15 e 22. E a festa da primícia, no dia 16, fazia parte também da celebração da Páscoa. A apresentação das primícias, ou primeiros frutos da terra, de cereais ao Senhor, assim como em cada festa de Israel, tinha um significado muito especial. Esta festa apontava para uma realidade maior a ser cumprida no ministério de Cristo e também falava das ações de Deus ao longo da história humana. A festa das primícias simbolizava a ressurreição de Jesus, como primícias dos que dormem. Mais que isso, também apontava para a ressurreição de todos os justos fiéis. Como a ressurreição de Cristo pode ser considerado primícias se houve outras pessoas que ressuscitaram antes dele? Bom, se você abrir sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, você vai entender exatamente o que Paulo está ensinando. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 21 até o 23. O apóstolo Paulo escreveu assim: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por suas próprias ordens. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Você percebe que Paulo está ensinando que, por causa de Adão, todos nós nos tornamos mortais, fadados à morte. Mas Cristo é apresentado como o segundo Adão. E em Cristo, todos nós agora temos o direito de vida e vida eterna. O direito de vida, de voltar da morte. E Cristo é primícia dos que dormem. Por que ele é primícia? Não por causa de uma ordem cronológica, mas porque a sua ressurreição é a mais importante de todas. Dentre todas as ressurreições, a mais importante, a mais especial foi a de Cristo. Não só por selar nossa salvação, mas porque todas as outras passam a depender da ressurreição dele. Era a intenção de Satanás manter Cristo para sempre no sepulcro. E houvesse ele conseguido isto, não haveria esperança de salvação para nenhum de nós.
Mas graças a Deus, ele não conseguiu. A nossa vitória está assegurada no sangue do Cordeiro de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais seriam as consequências se Jesus não tivesse ressuscitado? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 até o verso 18. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, por que, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Você percebe que texto extraordinário Paulo trouxe para nós? Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, em que mais nós creremos? A nossa fé vai ser baseada em quê? Que esperança haverá para aqueles que morreram? São lições ensinadas pelo apóstolo Paulo. É graças à ressurreição de Cristo e sua vitória sobre a morte que nós podemos ter esperança. Que todos os que morrem poderão ter um dia a esperança de ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Cristo ensinou ao longo do seu ministério a respeito de duas ressurreições. Isso mesmo, duas ressurreições. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5, e olhe comigo então para os versos 28 e 29. São João, capítulo 5, versos 28 e 29. Palavras do próprio Cristo. Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. O próprio Cristo declarou: todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso quer dizer que todos um dia haverão de ressuscitar. Todo ser humano que provar a morte, um dia ele vai ressuscitar. A grande questão ensinada por Jesus aqui é que ele fala de duas ressurreições. Aqueles que praticaram bem para a ressurreição da vida e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. A primeira ressurreição, chamada ressurreição geral ou dos salvos, ela acontecerá no momento em que Jesus voltar. É o mesmo apóstolo Paulo que ensina que quando Cristo descer dos céus, será dada a ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já o livro de Apocalipse ensina que os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5. Ou seja, os ímpios, eles não verão Cristo voltar e eles continuarão mortos por mais 1000 anos. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, também diz que quando Cristo voltar, o sopro de sua boca e o esplendor, a manifestação da sua vinda, destruirá o iníquo, o ímpio. Assim, temos duas ressurreições gerais, a dos salvos e a dos perdidos. A dos salvos para a vida eterna e a dos perdidos para o juízo eterno. Tudo isso só é possível graças à ressurreição de Cristo, porque ele venceu a morte, ele tem o poder de chamar à vida todos aqueles que estão na sepultura.
Diferente de todos os grandes líderes mundiais como Confúcio, Buda, Maomé, Jesus não está mais na sepultura. A mensagem clara do anjo foi: ele não está aqui, ressuscitou. Talvez tenhamos tristeza em nosso coração hoje por havermos perdido alguém que muito nós amávamos. Mas Jesus pode nos encher de gozo e esperança. Sua vitória foi completa. Um dia, nós vamos rever todos os nossos queridos que a morte levou. Enquanto isso, apegue-se à sua palavra. Apegue-se à sua promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diferente de todas as sepulturas dos grandes líderes mundiais, a sepultura de Jesus ela está vazia. E o epitáfio dessa sepultura foi pronunciado por um próprio anjo quando ele disse: ele não está aqui, ressuscitou. Graças à ressurreição de Cristo, eu e você podemos ter a esperança da ressurreição e da vida eterna. Após a ressurreição de Cristo, ele apareceu para vários dos discípulos. Ele buscava não apenas dar provas de que ele havia cumprido sua promessa de ressuscitar ao terceiro dia, mas também de encher o coração deles de esperança e de assegurar que a igreja que agora estava nascendo contaria com seu apoio, com a sua direção. Uma das experiências mais extraordinárias é a história ou o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. O Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 24, a partir do versículo 13, registra essa história. O Evangelho de Lucas nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Um estádio deve ter mais ou menos 144 metros. 60 estádios não é uma longa distância. E 2 discípulos voltavam naquele domingo da ressurreição para a sua casa. O Evangelho de Lucas continua. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Do que ides tratando enquanto caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos acontecimentos? Ou desses últimos dias? O que ele respondeu? Quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. É maravilhoso pensar no Cristo ressurreto, interessado com os seus discípulos, preocupado com eles. E Jesus, sabendo do que se passava no coração desses 2, se uniu a eles em sua caminhada para casa. Mas o momento de tristeza pelo qual eles atravessavam impediu-os de reconhecer que era Jesus. Jesus então procurou entabular uma conversa, procurou saber da tristeza do coração ou do assunto que eles estavam tratando. E eles ficaram surpresos. Você também não estava em Jerusalém? Você não ouviu os acontecimentos dos últimos dias? O que aconteceu a Jesus de Nazaré? Então eles começaram a explicar para Cristo o que havia acontecido com Cristo. Essa história é uma história conhecida, você conhece. Jesus então começou a explicar para os discípulos aquilo que a profecia falava sobre ele. O texto de Lucas diz que Jesus começou por Moisés e discorreu por todos os profetas. Ou seja,
Cristo apresentou para os discípulos, a caminho de Emaús, um estudo bíblico a respeito dele mesmo, com base nas profecias do Antigo Testamento. E ele aplicava essas profecias à forma como elas haviam acontecido. E à medida que Jesus falava, o testemunho deles foi: o nosso coração ardia. Mas eu queria chamar a sua atenção para um verso muito especial aqui no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 28. O texto diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quando eles estavam chegando em Emaús, Cristo deu a entender de que ele continuaria sua caminhada. E agora aparece um pedido lindo. Olha o que disseram os discípulos para Cristo, verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já reclina. E entrou para ficar com eles. Extraordinário. Jesus deu a intenção, ou deu parecer de que passaria direto. Mas os discípulos fizeram um pedido: fica conosco, porque já é tarde. E sabe o que fez Jesus? Ficou com eles. E quando Cristo entrou na casa, eles prepararam uma refeição para Jesus. E antes de tomar a refeição, Jesus foi agradecer. E na hora que Jesus deu graças, eles reconheceram que era o Cristo ressuscitado, que estava ali sentado à mesa para aquela refeição. O coração desses dois discípulos ficou tão inflamado com essa boa notícia de que Jesus estava vivo, de que eles voltaram os 60 estádios para Jerusalém, voltaram para a cidade para levar as boas novas aos discípulos de que eles haviam visto o Cristo ressurreto. Existem várias lições que nós podemos extrair desse texto, mas uma delas é a linda oração feita pelos discípulos de Emaús, quando eles disseram para Jesus: fica conosco, porque já é tarde. Você já percebeu que a maldade nesse mundo está chegando a limites jamais previstos? Você percebe como o homem moderno acha-se no direito de viver sem Deus e até duvidar da sua existência? Pois nós estamos vivendo um tempo em que a nossa oração deve ser a mesma dos discípulos: Senhor, fica conosco, porque já é tarde. Já vai alta a noite desse mundo, de impiedade, de maldade, de sofrimento, de tristeza. Já vai alta a noite. É hora de nós clamarmos ao Senhor para que Ele fique conosco. E sabe qual é a boa notícia? Todo aquele que pede para Jesus permanecer com ele, ele vai responder como respondeu para esses discípulos. Ele vai dizer sim. Ele vai ficar. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai cear com você. Amigos, Cristo no sepulcro, o nosso tema de hoje, é para entendermos de que a morte de Cristo estava prevista e era a única forma que havia de dar ao ser humano uma segunda chance. Mas Jesus não está mais na sepultura. Ele ressuscitou. Esta é a boa notícia do Evangelho. Os grilhões da morte não puderam prendê-lo. Os soldados romanos não puderam impedir que ele ressuscitasse. Aquela grande pedra colocada na sepultura não pôde conter o príncipe da vida. E quando Cristo ressuscita, sai do sepulcro, ainda madrugada no domingo, e ele para à porta do sepulcro, ele vai pronunciar as palavras que aparecem lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho ensina para mim e para você que há solução para tudo nessa vida, até para a morte. Por quê? Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Nós estamos atravessando um momento de terrível pandemia. E pode ser que você que está no Bíblia Fácil comigo hoje esteja vivendo momentos de dores, de sofrimento ou até de luto. Porque pessoas que nós amamos estão partindo.
pessoas queridas estão sofrendo. Talvez você tenha um amigo, um esposo, uma esposa, um primo, um pai, uma mãe entubados nesse momento. Pois você pode se apegar à promessa de Jesus, de que Ele vai estar sempre presente. E mesmo que a morte venha, a promessa para mim, para você é: aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. O Cristo não está mais na sepultura, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E quando vamos agora para o livro de Apocalipse, João declara de que esse Cristo que venceu a morte, Ele tem em suas mãos a chave da morte e da sepultura. Ou seja, Ele pode abrir a sepultura e Ele pode libertar todos os mortos, porque Ele venceu a morte e hoje Ele pode te ajudar também a entender isso. Você sabe que nós estamos vendo dias difíceis, mas confiar em Cristo é essencial para esse momento. Fazer a oração que os discípulos de Emaús fizeram é indispensável para o momento em que nós estamos vivendo. Por isso, vamos nos lembrar de orar com eles. Fica, Senhor, conosco, porque já é tarde. Existem tantas verdades a respeito desse tema que ainda precisamos aprender. E eu queria convidar você para continuarmos estudando a Bíblia e vendo outros textos que vão nos ajudar a entender melhor o tema de Jesus no sepulcro. A morte para muitas pessoas é um tema controverso. E, de fato, mesmo entre as religiões, não existe muita certeza a respeito desse assunto. Mas eu queria convidar você a olharmos brevemente para entendermos. O próprio Cristo passou pela morte e esteve na sepultura, e Ele ressuscitou. Se você quer saber como é que é a vida de casado, pergunte para alguém que é casado. Se você quer saber como é ser pai, pergunte para alguém que tem filhos. Se você quer saber como é viajar pelo mundo inteiro, pergunte para alguém que já viajou. E se você quiser saber o que é a morte, pergunte para alguém que já morreu e voltou. Esse alguém é Cristo. E em sua palavra, Ele revela para mim e para você os mistérios da morte e da ressurreição. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós descobrimos de que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos criados por Deus e, ao sermos criados, fomos criados para viver eternamente, mas o pecado trouxe a morte. Então, todo filho de Adão já nasceu com tendências pecaminosas e fadado à morte. Mas quando as pessoas morrem, o que é que acontece? Bem, de acordo com Eclesiastes 12, a morte é o contrário da vida. E se na criação do homem Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida, na morte, esses elementos eles se separam. Por isso Eclesiastes 12:7 diz que o pó deve voltar à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Uma outra confusão que é feita, especialmente no Brasil, tem a ver com esse espírito que volta para Deus. Isso tem aberto uma porta para muitas pessoas acharem que nós temos uma alma que se separa do corpo por ocasião da morte. Muito cuidado com essa ideia, porque ela tem a sua base na filosofia e não na teologia. Na filosofia de Platão, ou platônica, nós encontramos o dualismo. Platão, esse filósofo da Grécia que viveu séculos antes de Cristo, ensinava que a carne ou o corpo é mau, mas o espírito ou alma é bom, e que o corpo é a prisão da alma, e na morte a alma se liberta. Esse dualismo platônico ganhou força principalmente com o apoio de Hollywood. Se você assistiu, por exemplo, o filme Ghost, O Outro Lado da Vida,
você vai perceber que quando morre ali o ator principal, você percebe claramente uma entidade se separando do corpo para voltar para lutar pelo amor de sua esposa. Isso é Hollywood, isso é platonismo, isso não é Bíblia. A palavra de Deus é clara em ensinar de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Quando o homem formou ou foi criado por Deus, ele foi feito alma vivente. Então você não tem uma alma, você é uma alma. E o que acontece na morte? Essa alma é desfeita, porque o pó da terra, que é o corpo, a matéria, volta para a terra, e essa consciência, que nós chamamos também de fôlego de vida, volta para Deus. Deixa de existir a alma. E o que vai acontecer na ressurreição? Bom, eu queria usar como exemplo a história contada no Evangelho de João, no capítulo 11. Dê uma olhadinha comigo em alguns versos desse capítulo. João capítulo 11, verso 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas. Verso 4: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 6: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu tenho certeza que você que já leu esse capítulo 11 do Evangelho de João, tenha notado e até pensado que Cristo fora indiferente ao pedido das irmãs Marta e Maria. Mas ele não amava tanto essa família? Por que não apressou-se em buscar Lázaro e tentar ajudar na situação? Porque Cristo tinha um plano diferente. Cristo iria usar a morte de Lázaro para provar mais uma vez a sua messianidade, a sua autoridade e a sua missão. Jesus esperou por 2 dias ainda antes de ir até a casa de Lázaro. E quando ele se dispôs a ir para lá, os discípulos o advertiram, dizendo que se ele voltasse para a Judéia, ele corria risco de vida. Mas ele disse que precisava. E ele disse: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E com estas palavras, Cristo comparou a morte a um sono. Não só Cristo, o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, também vai chamar a morte de um sono, porque é isto que ela é. Quando as pessoas morrem, elas estão dormindo. Você talvez na última noite dormiu 6, 7, 8 horas. Eu pergunto para você, você viu o tempo passar? Certamente não. Assim acontece com quem morre. É por isso que a Bíblia compara a morte a um sono. Não importa se a pessoa morreu há 1 dia, há 30 anos ou há 1000 anos. Para a pessoa que morreu, não se passou tempo algum. Ele fechou os olhos na hora da morte, entrou num estado de inconsciência e ele vai abri-los agora na ressurreição. Assim como Cristo saiu do sepulcro e ressuscitou, ele prometeu que todos um dia irão ressuscitar. Alguns para a vida e outros para a morte. Todos estes, salvos e perdidos, eles dormiram o sono da morte. E quando eles abriram os olhos na ressurreição, para eles não se passou tempo algum. É por isso que a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada, nem tem parte eles nas coisas dos vivos. É por isso que a Bíblia condena veementemente o consultar os mortos. E Deus considera abominação a quem tenta consultar os mortos, porque morto não pode falar com ninguém. E Deus faz a pergunta pela boca do profeta: acaso, em favor dos vivos, se consultarão os mortos?
Não consultará Deus o seu povo? Muito cuidado, meu querido amigo e minha querida amiga, com falsas teorias que se levantam por aí, dizendo que após a morte as pessoas já vão para o céu, ou que após a morte vão para o inferno ou para o purgatório, que após a morte passam por processo de reencarnação. Muito cuidado com isso. Isso não tem base nenhuma na Bíblia. E para provar isso, Jesus foi até a sepultura de Lázaro e quando ele lá chegou, já haviam 4 dias que ele estava sepultado. Olhando para João capítulo 11, é interessante o relato das irmãs. Quando elas se encontram com Jesus, elas falam a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. É verdade. Jesus é a vida. E se lá ele estivesse, Lázaro não teria morrido. Mas ele esperou que Lázaro morresse para dar testemunho da sua autoridade. Ele chamou as irmãs e perguntou aonde ele foi sepultado. E as irmãs o levaram. Quando Jesus chegou lá, junto à sepultura de Lázaro, ele condoeu-se. E aqui no verso 35 do capítulo 11, nós encontramos um dos menores versos da Bíblia. Contudo, um verso de grande significado. João 11:35 apenas diz: Jesus chorou. Por que é que Jesus chorou junto à sepultura de Lázaro? Primeiro, porque Jesus estava vendo ali um amigo. A casa de Lázaro, Marta e Maria era uma casa onde Jesus encontrava conforto, acolhimento, onde ele descansava. E o seu irmão, um amigo que considerava como irmão, agora estava morto. Ele viu na morte de Lázaro as consequências do pecado. Mas Jesus chorou mais do que isto, ou chorou mais do que por isso. Jesus também chorou porque viu na morte de Lázaro a sorte de todo ser humano, o destino de todos nós. E a menos que alguém o aceite como Salvador, a morte será o destino eterno. Foi por isso que Jesus chorou. Todavia, Cristo tinha um plano. E ele se dirigiu para a porta da sepultura e disse para os homens: retirai a pedra. Alguém argumentou: Senhor, já faz 4 dias que ele foi sepultado, já cheira mal. Mas havia uma parte humana a ser feita. Retirem a pedra. Aquilo que o homem podia fazer, Jesus não faria. E eles afastaram a pedra. Eu e você temos um papel a desempenhar. Há a parte humana nesse processo. E talvez a parte humana seja crer, seja confiar que em Cristo reside todo o poder, toda a autoridade, mesmo sobre a morte. Depois que a sepultura foi aberta, a pedra foi rolada, Jesus, com toda a autoridade que ele possui, depois de ter feito uma oração ao Pai e agradecido, porque o Pai sempre o ouvia, ele se dirigiu para o sepulcro e disse com uma voz de autoridade: Lázaro, sai para fora. No mesmo instante, o que estivera morto já há 4 dias, acordou do sono da morte, levantou-se, apareceu na porta da sepultura e Jesus deu a seguinte ordem: desatai-o e deixai-o ir. Eu não sei se você já percebeu nesse texto, mas quando Cristo chama Lázaro à vida, ele foi muito claro: Lázaro, sai para fora. E por que Jesus chamou o morto pelo nome? Porque há tanta autoridade na palavra de Cristo que se ele não tivesse dito o nome do morto, todos os mortos ressuscitariam. Como não era a hora desta ressurreição geral, Jesus foi específico: Lázaro, sai para fora. Esta foi uma prova contundente da sua autoridade. E as pessoas que testemunharam esse milagre ficaram admiradas. E esse milagre foi um dos maiores milagres que Jesus realizou
em todo o seu ministério. E ele prova para mim e para você que Jesus é o Senhor da vida e tem autoridade sobre a morte. Prova para mim e para você que quando ele voltar a essa terra, aquela mesma voz que ressuscitou a Lázaro haverá de ser pronunciada e os mortos em Cristo sairão dos sepulcros transformados. A sepultura vazia de Cristo assegura para mim e para você que a sepultura dos nossos entes queridos, um dia também elas ficarão vazias. Eu trago em meu coração a dor de ter perdido um pai e também um irmão. Todos os dias nos lembramos com muito carinho a ausência deles, da presença física, o tom da voz. Isso mexe com todos nós. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu um ente querido há pouco tempo. A palavra de Deus diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? A promessa de que os mortos um dia ressuscitarão. Prezado amigo, prezada amiga, ao lado de Cristo nós não precisamos temer nada, nem mesmo a morte. Mas saiba de uma coisa: as pessoas que morreram, todas um dia serão ressuscitadas, ou na primeira ressurreição ou na segunda. O grande desafio de nossas vidas é nos prepararmos para estarmos, se morrermos, na primeira ressurreição. Porque esta vai acontecer quando Jesus voltar. E os salvos em Cristo já sairão dos sepulcros glorificados, já possuindo vida eterna. Vão subir aos céus e reinarão com Cristo por toda a eternidade. Por outro lado, aqueles que não creram em Cristo como Salvador pessoal, que não entregaram suas vidas para Ele, farão parte da segunda ressurreição. Mas esta só acontecerá 1000 anos depois da volta de Cristo. E os ímpios vão ressuscitar do mesmo jeito que morreram. Mas eles só ressuscitarão para ver o que eles perderam, para ver o quanto o céu tentou salvá-los, o quanto o Espírito apelou, e eles não aceitaram. E o seu destino final será o lago de fogo eterno. Eu e você só temos duas opções. Ou aceitamos a Cristo e nos apossamos da vida eterna, ou a morte eterna será a consequência natural. São escolhas que eu e você temos que fazer. Você precisa entender isso hoje, para que você tome as decisões corretas na sua vida e para que você se apegue cada vez mais às promessas da palavra de Deus. Creia no Cristo que está vivo e tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte e hoje tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Que esperança haveria se a morte fosse o fim de todas as coisas? Em um mundo onde injustiças, atrocidades e miséria fazem parte do nosso cotidiano e a morte leva as pessoas que nós amamos, nada mais justo do que termos a promessa de uma restauração final. Nós temos em nosso coração a esperança de que Jesus voltará para fazer justiça e todas as coisas voltarão à sua perfeição edênica. Eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão muito especial. Depois de nós conhecermos mais sobre o tema da morte e da ressurreição e descobrirmos que na volta de Jesus os mortos em Cristo ressuscitarão glorificados, você deseja se preparar para que nesse dia você reveja as pessoas que você ama e que a morte levou? Você deseja se preparar para nesse dia receber a grande promessa da vida eterna que Jesus deu para mim e para você? Nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto você ouvir essa música,
Eu queria que você pensasse. Você está pronto para esses grandes acontecimentos que a Bíblia descreve? Medite nisso agora. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, e vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Pois meu futuro em Suas mãos agora está. Se esse é o desejo do seu coração, se preparar para o grande dia da volta de Cristo e rever as pessoas que você ama e que a morte levou, ore comigo agora. Nosso Pai querido, estamos atravessando um momento muito difícil na história da humanidade. Diante de uma grande crise de saúde, diante dessa doença terrível que tem ceifado a vida de milhares de pessoas. A nossa oração hoje é que o Senhor alimente o nosso coração com a esperança da Tua breve volta e do reencontro que nós teremos com as pessoas que nós amamos e que a morte levou. Eu queria orar por esse amigo, por essa amiga que está enlutado nesse momento, que eles possam ser confortados e saberem que a sepultura vazia de Cristo é um símbolo de que um dia as sepulturas dos teus filhos também ficarão vazias
e os nossos queridos ressuscitarão glorificados e juntos, como uma só família, iremos para os céus, morar contigo por toda a eternidade. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco no estudo de hoje. Jesus Cristo disse que morreria e morreu, mas Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Após ressuscitar, passou 40 dias com os discípulos e depois de 50 dias foi assunto aos céus e foi para o santuário celestial. Isso mesmo. O santuário celestial é um tema muito especial da Bíblia e na semana que vem nós vamos entender mais sobre esse assunto. Por que existe um santuário no céu e o que Cristo está fazendo lá nesse exato momento? Não perca o nosso Bíblia Fácil da próxima semana. Até lá!